Fala pessoal do Camp Kids, muito bom estar aqui com vocês nesse dia. Meu nome é Lucas e estou super animado para contar a história de hoje. Vocês viram que a gente está com um novo cenário, uma nova série, uma série que chama Desgrudando, né? Vocês viram aqui? Olha como que tá desgrudando, caindo tudo a gosma aqui. Sabe aquela gosma quando fica grudando na sua mão, assim, e você tenta tirar e não sai? Quando você pega um chiclete na sua boca, você vai jogar no lixo e você não consegue jogar, sabe? Nossa, você só consegue com muita persistência. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Por que é desgrudando? Porque tem muitas situações da nossa vida que são pegajosas, que não saem da gente. Então a gente tem que ter o quê? Determinação. A gente precisa muito de determinação para chegar até onde a gente quer chegar. Então, um dos temas aqui hoje é isso aqui, ó. Lê comigo. Determinação é decidir que vale a pena terminar o que você começou. Vamos falar mais uma vez? Determinação é decidir que vale a pena terminar o que você começou. Não é bacana isso, gente? Então, falando nessas coisas assim, de determinação, vamos para a história então? Gente, ao longo desse ano a gente tem falado sobre a grande história de Deus, a grande história da Bíblia. E a gente tem contado o que Jesus, nesses últimos meses, o que Jesus tem feito. E agora imagine só os discípulos que caminharam com Jesus todo esse tempo que Jesus esteve aqui na terra, entre nós, fisicamente falando. Eles viram muitos milagres acontecendo, multiplicação de pães. Eles viram ressuscitar um morto, o Lázaro. Lembra de Lázaro? Um amigão de Jesus que morreu e Jesus falou, Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu, ressuscitar morto. Eles também ouviram a voz de Deus falando lá para Jesus, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista. Lembra dessa história também? Que desceu o Espírito Santo como uma pomba e a voz veio, eis aqui o meu filho amado em quem me agrado. Lembra dessa história também? Então, eles viram muitas coisas. Eles viram também os religiosos, sabe aqueles mestres da lei, que acham que sabiam tudo, querendo fazer pegadinha com Jesus, que Jesus caísse, né? Que trollar Jesus, mas não conseguiam nenhuma vez. Lembra também dessas histórias? Os discípulos viram todas as coisas. Os discípulos viram também Jesus sendo crucificado, morto, naquela cruz. E ficaram muito tristes, mas eles também viram Jesus ressurreto, ressuscitado. Olha que legal. Jesus que tinha morrido, eles tinham visto Jesus morrer, mas depois, 3 dias depois, eles viram Jesus ressuscitado. Então, eles passaram por muitas coisas. Eles caminharam, a caminhada que eles tiveram com Jesus foi muito difícil. E eles pensavam que quando Jesus ressuscitou, Jesus ia começar a aplicar o plano dele aqui na terra. Eles pensavam que Jesus, agora que Jesus está vivo novamente, a gente vai conquistar aqui o Império Romano, vai derrubar o Império Romano aqui de Jerusalém e os judeus vão ser livres finalmente. Mas será que esse era o plano de Jesus? E hoje a gente vai desvendar qual era o verdadeiro plano de Jesus. E Jesus tinha todas as respostas, só que os discípulos meio que demoraram para enxergar esse plano. Vamos ver a história aqui, que vai falar do plano de Jesus mesmo? E tem 6 perguntas para a gente descobrir qual era o plano de Jesus. Quais são essas 6 perguntas? Vamos lá, comigo, hein? Quem? Outra pergunta, o quê? Terceira pergunta, qual que era? Quando? Onde? A quarta pergunta, por quê? Aqui em cima, ó, tá vendo aqui em cima? Por quê? E a outra última, e como? Vamos lá, ó. Quem, o quê, quando, onde, por quê e como? Essas 6 perguntas vão ajudar a gente a descobrir qual que era o plano de Jesus. Vamos lá então, a história que eu quero ler com vocês está lá em Mateus, capítulo 28, último capítulo do livro de Mateus. Eu já estou com a minha Bíblia marcada aqui, aberta. Mateus 28, nos últimos versos aqui, de 16 a 20. Acompanha aqui a leitura comigo, olha só. Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando os discípulos chegaram no monte e viram Jesus, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. E agora, olha só isso aqui, verso 18. Jesus se aproximou deles e disse, pausa aqui na história. Quais são as primeiras perguntas que a gente vai ver agora para descobrir qual era o plano de Jesus? Qual que é a primeira pergunta aqui que eu falei aqui para você? Quem? E a outra pergunta era o quê, certo? Quem e o que a gente vai ver agora. Para quem era o plano e qual que era esse plano. Vamos descobrir nesse versículo. Então, gente, presta atenção. Para de mexer no celular aí, para de
de ficar olhando aí, o pessoal passando na sua frente. Agora, presta atenção agora, ó. Jesus se aproximou dele e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Para quem era o plano de Jesus? Quem que tinha que realizar o plano de Jesus? Era Jesus mesmo? Olha só o verbo que Jesus usa aqui. Vão e façam discípulos. Cara, Jesus está falando aqui para os discípulos dele. E a gente também tem que aceitar para nós também. O plano de Jesus não é só para os discípulos, não. É para todo mundo. Qual que era o nosso plano? Segunda pergunta. Então, quem que fazia parte desse plano? Os discípulos, você, eu, o seu irmãozinho, o seu tio, o seu pai, todo mundo. Para todo mundo que acredita em Jesus, esse era o plano. Para quem que era? Para essas pessoas, para todos nós. Qual que era o plano? Fazer discípulos. Falar de Jesus para todo mundo. Falar de Jesus para todo mundo. Falar que Ele veio aqui na terra, morreu por nós, pelos nossos erros, tudo que a gente fez de errado, Ele morreu. Por quê? Porque daí Ele perdoou os nossos pecados. Aí Deus, olhando Jesus, que foi morto, Ele perdoou os nossos pecados. Mas Jesus não ficou morto, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Essa é a mensagem de esperança que a gente tem que levar para todo mundo. Que agora, se a gente morrer hoje, a gente não vai para o inferno, a gente vai para o céu. Olha que coisa boa, vai ficar com o Pai, com Deus. Ah, gente, é muito legal isso aí. Então a gente tem que espalhar essa esperança, ó, para todo mundo, para todo mundo. Quem que tem que espalhar? A gente. Então vamos lá, já descobrimos quem que faz parte desse plano e qual era o plano. Mas tem mais algumas perguntas aí, vamos ver quais outras perguntas? Vamos ver aqui, quando, aqui ó, quando, onde, e a terceira pergunta, por quê? Quando, onde e por quê? Ok? Vamos lá agora? Quando, vamos responder a primeira pergunta, quando? E para responder essa pergunta, eu vou abrir lá em Atos, capítulo 1. A gente vai ler o verso 4 e 5. Vamos lá? Atos, capítulo 1, versos 4 e 5. Lê aqui comigo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Jesus ficou um monte de tempo, um monte de dia aqui com os discípulos, comendo com eles, ensinando os discípulos, depois que ele ressuscitou. Ele morreu, ressuscitou, estava vivo ali. Depois da morte dele, ele estava com a galera ali, comia. Então, olha só que legal assim. Enquanto ele comia com eles, deu a seguinte ordem. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês pegaram aqui a promessa que Jesus fez para os discípulos? Está lá no finalzinho do verso 5. Qual que era a promessa? Vamos ver. Era que Jesus ia enviar o Espírito Santo para a gente. João Batista batizou com água, mas Deus ia enviar o Espírito Santo para a gente ser batizado com o Espírito Santo. Essa era a promessa. Aí você para e pergunta, ok, mas quando que os discípulos iam começar essa grande missão de ir fazer discípulos e falar para todo mundo? Quando que ia ser isso? Aí ele fala assim, ó, depois que receberem essa promessa. Então os discípulos tinham que ficar em Jerusalém, esperar um pouquinho ali, aí quando o Espírito Santo descesse, aí sim eles poderiam começar. Então, primeira pergunta a gente respondeu agora. Quando que eles vão fazer essa missão? Depois que receber o Espírito Santo. Agora, outra pergunta. O porquê dessa missão? O porquê falar para as pessoas? Por que Jesus queria que a gente falasse? Na cabeça dos discípulos, lembra que eu falei que antes eles achavam que Jesus ia vir revolucionar aqui o Império Romano, derrubar o Império Romano, ia dominar Jerusalém e ia tomar todo o poder? Mas na verdade esse não era o plano de Jesus. Na verdade, o plano de Jesus era da gente falar de Jesus para as outras pessoas. Então os discípulos entenderam que Jesus, não é que ele seria o Salvador derrubando o Império Romano. Não, ele seria o Salvador para a vida eterna. Para a vida eterna. Ele estava resolvendo ali o nosso pior problema, que era a morte.
Mas quando Jesus ressuscitou e venceu a morte, ele resolveu o nosso pior problema. Ele está dando agora a nós a vida eterna. Então, por isso que Jesus quer que a gente fale para todos, para que as pessoas saibam dessa esperança maravilhosa que a gente tem, essa esperança da vida eterna. Ele quer que a gente espalhe para todo mundo, para todo mundo. Aí vamos lá, a gente respondeu quando, por quê, e agora a gente fica com a pergunta, mas onde? Aonde que a gente tem que falar dessa promessa? Aonde que a gente tem que divulgar essa esperança? Onde? Onde? Está vendo essa imagem aqui? É o globo terrestre, é o mundo. Jesus está falando para a gente espalhar para o mundo todo. Aí você pensa, nossa, então vou ter que viajar lá para os Estados Unidos, para o Canadá, nossa, para a Europa. Não, não é isso. Mas tem que falar para os seus amigos do colégio, você tem que falar para os seus pais, para os seus irmãozinhos, para os seus tios, para os seus primos, para os seus vizinhos que estão no mesmo condomínio, para todo mundo espalhar essa alegria, essa esperança de que Jesus veio, morreu por mim e por você e ressuscitou e venceu a morte para que a gente tivesse, não morte mais, mas vida eterna. Não é legal isso? Não é muito bacana? Bom, então vamos recapitular aqui rapidinho. Então a gente já viu para quem era o plano, para mim, para você, para todo mundo. Qual era o plano? De falar dessa boa notícia de Jesus. Terceira pergunta, quando que os discípulos tinham que partir para a missão? Quando recebesse o Espírito Santo. Por que eles tinham que fazer isso? Porque a gente tinha que espalhar para todo mundo essa notícia maravilhosa, para as pessoas ficarem felizes também. E onde? Para todo mundo. Para todo mundo. Gente, essa é a notícia, essa era a missão que os discípulos tinham, que Jesus tinha planejado para eles. Mas espera um pouquinho, falta mais uma perguntinha, não sei se vocês estão lembrando. Nós fizemos 5 aqui. Qual que era a última pergunta? Como? Isso mesmo. Mas antes, deixa eu só ler um outro trechinho da história do que aconteceu depois que Jesus deu essa missão para os discípulos, para eles esperarem o Espírito Santo. Olha o que aconteceu, olha que interessante isso aqui, está lá no verso 9. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiam mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu. Eles ficaram olhando lá, nossa, Jesus está subindo, caramba, mas não estou mais vendo ele. Aí daqui a pouco, olha o que acontece. Até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Uou! Imagina, gente, Jesus subindo para o céu, meio que se despedindo dos discípulos, os discípulos olhando, aí os caras ali, nossa, cadê? Não estou vendo mais, você está vendo Jesus? Não, estou vendo a pontinha ali do pé dele. Aí parece 2 anos. Pensou? Nossa, deve ter sido muito legal isso aí, né? Aí, estou voltando àquela perguntinha que ficou ali na nossa cabeça, mas como que a gente vai fazer tudo isso? Só há uma maneira para a gente falar de Jesus para as outras pessoas. É com o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele que vai ajudar a gente a falar para os nossos colegas. Porque às vezes a gente tem vergonha, né, de falar para o nosso colega de Jesus, porque a gente tem medo que eles tirem sarro da gente, não é verdade? Fala, nossa, você acredita em Deus, essas coisas? Mas a gente precisa falar. Porque é a melhor notícia que eles podem receber. É melhor do que eles receberem dos pais deles que vão ganhar um videogame, um PlayStation, um iPhone. É muito melhor que isso. Sabe por quê? Porque é uma coisa que vai durar para sempre. O iPhone cai, quebra, já era. Um videogame, se a mãe estiver brava com você, pode puxar a tomada, pode queimar o videogame. O seu irmãozinho pode jogar o controle na parede e pode quebrar. Mas tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente. É a salvação em Cristo Jesus. É acreditar que Ele veio para salvar a gente da morte eterna. Para a gente ter, então, vida eterna com Deus lá no céu. Ei, coisa boa. Não é legal? Não é muito legal isso? Então, a gente tem que espalhar para todo mundo. Só que a gente só vai conseguir espalhar com a ajuda do Espírito Santo. Beleza, pessoal? Olha só, eu tenho algumas frases aqui para falar para vocês.
a gente pode seguir em frente, mesmo quando parecer impossível. Lê aqui comigo, ó. Podemos conseguir em frente, mesmo quando isso parecer impossível. Que para a gente pode ser impossível falar de Deus, falar de Jesus para nossos colegas. Mas a gente pode falar de Deus, sim, a gente pode falar de Jesus, pode falar desse amor de Jesus com a gente, que cuida de cada um de nós, para os nossos coleguinhas, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para todo mundo a gente pode falar. Na verdade, a gente tem que falar que esse é o plano que Jesus deu para a gente fazer. Esse era o planejamento de Jesus. Ok, gente? Então, vamos agora para o versículo para memorizar, para fechar aqui a aula de hoje. Qual que é o versículo? Está lá em Gálatas, vamos comigo lá. Pôr na tela aqui para vocês, ó, um slide bem legal. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. De novo, comigo, de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gente, é o seguinte, a colheita não significa apenas uma plantação real que cresce no solo. Isso significa que Deus, Ele pode trazer coisas boas quando a gente confia nele e continuamos a fazer o que é certo. Entenderam? Não é legal isso aí? Então a gente precisa confiar em Deus, porque Ele pode trazer coisas boas se a gente continuar confiando nele e continuar fazendo o que é certo. Vamos orar, gente? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor deixou registrado as situações que o Teu Filho Jesus vivenciou aqui na terra entre nós. Meu Pai, muito obrigado porque o Senhor enviou o Seu Espírito Santo para ajudar a gente a seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Nos dê força, Pai, a cada dia para a gente conseguir seguir em frente. Não desanimarmos. Em nome de Jesus. Amém. Galera, é isso aí. Vamos seguir em frente. Não podemos desistir. Siga em frente, mesmo quando parecer impossível. Siga em frente, mesmo quando parecer impossível. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está em cada um de nós. Beleza? Gente, fiquem com Deus e boa semana aí e Deus abençoe todo mundo aí da sua casa. Tchau, tchau.